Uma jovem que trabalhava em um restaurante durante as férias escolares saiu do trabalho e desapareceu sem deixar nenhum rastro. Nos dias seguintes, esta história começou a se encher de detalhes chocantes e reviravoltas inesperadas. Quando a verdade finalmente veio à tona, deixou até mesmo os detetives mais experientes em choque. Afinal, nenhum deles havia enfrentado tal horror. Louisa Marie Gray nasceu em 11 de julho de 1983 em Dorsey, uma pequena cidade americana no estado do Mississippi. A menina era alegre e ativa, participando constantemente das atividades de sua escola e cantando no coral. Além disso, ela era ativa na vida da igreja local. Ainda durante os anos escolares, Louisa decidiu que queria se tornar professora do ensino fundamental e escolheu antecipadamente a faculdade onde planejava estudar para essa profissão. No verão de 2000, aos 16 anos, ela também arranjou um emprego em um restaurante de propriedade de seu tio. Ela gostava desse trabalho, já que era simples e lhe permitia economizar dinheiro para o futuro. Outra vantagem era que o restaurante ficava a pouco mais de 1 quilômetro de sua casa. Além disso, Dorsey era uma pequena cidade onde a grande maioria dos moradores se conheciam, então Louisa basicamente trabalhava em um círculo de conhecidos. Em 22 de junho, a garota deveria terminar seu turno no restaurante por volta das 11h30 da noite. Ela estava indo para casa de carro, e o trajeto levava apenas alguns minutos. Mas naquela noite, seus pais nunca viram ela chegar em casa. Algum tempo depois, sua mãe decidiu ligar para algum dos colegas de trabalho, imaginando que Louisa poderia ter ficado no restaurante para conversar com amigos. Ela entrou em contato com o cozinheiro, que disse que Louisa havia saído alguns minutos antes dele. O homem acrescentou um detalhe interessante. Quando estava saindo do restaurante após seu expediente, ele viu um carro com o pisca-alerta ligado na beira da estrada perto do estabelecimento. Considerando que já estava escuro lá fora, ele mal conseguiu ver o carro. No entanto, depois da ligação da mãe de Louisa, ele supôs que o carro poderia ser de Louisa e prometeu à mulher que daria meia volta e iria até lá para verificar. O carro estava a apenas algumas centenas de metros do restaurante. O cozinheiro voltou para o local e viu que o carro ainda estava lá com o pisca-alerta ligado. Ele imediatamente reconheceu que era o carro de Louisa, mas não viu a garota dentro, e achou estranho. Então, decidiu ir até a casa dos pais dela, onde contou sobre sua descoberta. Eles ficaram ainda mais preocupados e decidiram ir até o local com o cozinheiro. Eles examinaram o carro e notaram imediatamente alguns detalhes preocupantes. Primeiro, o pneu do carro estava furado. Ao que tudo indicava, Louisa havia percebido isso logo depois de sair do restaurante e parou na beira da estrada. Em segundo lugar, as portas do carro não estavam trancadas, e a bolsa e o telefone de Louisa estavam dentro. Tudo isso fez os pais pensarem que algo ruim poderia ter acontecido com a filha. Sabendo que o pneu do carro estava furado, ela poderia ter chegado a pé tanto ao restaurante quanto em casa em questão de minutos, mas não chegou. Além disso, ela não ligou para os parentes que poderiam ter vindo ajudá-la com o problema. Como resultado, os pais decidiram chamar a polícia, e os investigadores imediatamente começaram a procurá-la. O primeiro passo foi tentar entrevistar todos os funcionários do restaurante e aqueles que visitaram o local naquele dia. O restaurante ficava em uma cidade pequena, e a maioria dos clientes era conhecida pelos funcionários. No entanto, os funcionários logo contaram à polícia que, naquele dia, um visitante se destacava entre todos os outros, um homem chamado Thomas Loden. Ele havia ido lá 2 vezes durante a primeira metade do dia, e pouco antes do fechamento. O que chamou a atenção foi que ele veio em 2 carros diferentes. Na primeira vez, estava em um carro de passeio antigo, e na segunda vez, em uma van. Além disso, o cozinheiro contou à polícia algo mais interessante. Loden estava tentando flertar ativamente com Louisa, apesar de ele ter 35 anos e a garota 16. Os funcionários do restaurante o conheciam, ele cresceu em Dorsey e mais tarde se juntou ao exército, e até aquele momento ainda estava lá como recrutador. Um dia antes desses eventos, ele voltou à cidade para visitar sua avó, e os investigadores decidiram falar com ele. Eles foram até a casa onde vivia sua avó, mas a própria mulher estava dormindo naquele momento, e quem abriu a porta para os policiais foi sua irmã, que morava com ela na mesma casa. Ela disse que Thomas já estava dormindo. Considerando que era tarde da noite, os investigadores decidiram conversar com ele no dia seguinte. Antes de sair, um dos policiais notou uma van perto da casa, que correspondia à descrição do carro em que, segundo os funcionários do restaurante, Loden chegou antes do fechamento. No entanto, esse fato não revelava nada, e os investigadores saíram. Durante toda a noite Louisa ainda não havia entrado em contato, e sua localização permaneceu desconhecida. Pela manhã, os policiais começaram a interrogar todos os clientes do restaurante, mas isso não trouxe resultados significativos. Então, decidiram voltar para a casa da avó de Loden.
A mulher idosa abriu a porta para eles e disse que Thomas tinha ido pescar no lago, que ficava na borda de sua propriedade. Os investigadores pediram à mulher permissão para ir até lá e fazer algumas perguntas ao homem. Ela concordou rapidamente, mas ao chegar no lago Thomas não estava lá. Isso pareceu estranho, então os policiais voltaram para a avó dele mais uma vez. Desta vez, pediram permissão para procurar em sua casa, e a mulher concordou novamente. Dentro da casa descobriram que ele também não estava nela, mas os investigadores encontraram algo interessante lá. Entrando em seu quarto, eles viram várias camisetas que aparentemente estavam sujas de sangue. Outra descoberta alarmante os aguardava no carro de passeio onde viram Thomas pela primeira vez, perto do restaurante. Lá, havia uma corda amarrada de tal forma que lembrava algemas. Tudo isso foi extremamente suspeito. Os policiais imediatamente solicitaram um mandado de busca para uma busca completa da propriedade. Logo depois, eles começaram uma busca mais detalhada na casa e enviaram a Van de Loden para ser examinada por especialista. Enquanto isso, a localização do próprio Thomas permanecia desconhecida, e os policiais o declararam como fugitivo. À noite, eles foram informados de que o homem havia sido encontrado, e os detetives foram recebidos com uma surpresa extremamente inesperada. Loden foi encontrado na beira da estrada com a mensagem de "me desculpe" cortada em seu peito e algemas em seus pulsos. Ele também tinha várias outras feridas em todo o seu corpo. Ele foi imediatamente levado para o hospital, e os investigadores correram para lá. Durante a conversa com o policial, Thomas disse que não conhecia Leesa e não tinha ideia de onde ela estava. Quase ao mesmo tempo, os especialistas começaram a examinar sua van, e aqui os detetives foram surpreendidos novamente por uma reviravolta chocante. Debaixo do banco dobrável, encontraram o corpo de Leesa Gray. Ela não tinha roupa, e suas mãos e pés estavam amarrados. Pelas marcas em seu pescoço, os especialistas concluíram imediatamente que ela havia morrido por estrangulamento. Dentro do carro, também foi encontrado uma câmera de vídeo com uma fita que chocou os detetives. A fita mostrava Thomas cometendo atrocidade contra Leesa e forçando ela a atos. Esta gravação foi interrompida várias vezes, e na última parte, era evidente que Leesa já estava morta. Apesar disso, o criminoso continuou fazendo coisas horrendas por mais algum tempo. Na gravação, também era visível que Loden usava um objeto que os especialistas encontraram em sua van. No objeto, eles encontraram o DNA do homem e de sua vítima. Depois de tudo isso, o homem foi imediatamente preso, e após sua alta do hospital, ele foi colocado sob custódia. Ele continuou negando sua culpa, mas tudo mudou alguns dias após sua prisão, quando ele foi temporariamente transferido para a prisão e sua esposa o visitou. Loden era casado com ela há vários anos, e eles tinham um filho de 2 anos. Durante a conversa deles, ele disse a ela que queria confessar tudo, e depois que ela saiu, ele entrou em contato com a polícia. Durante a conversa com a polícia, Thomas admitiu que havia violentado a vítima. No entanto, ele acrescentou que não se lembrava de como a havia matado, ou seja, ele admitiu que provavelmente o fez, mas não conseguiu dizer com certeza. De acordo com sua história, naquela noite, ele viu Leesa na beira da estrada, parou e ofereceu ajuda para trocar o pneu. Durante a conversa com ela, ele mencionou que servia no corpo de fuzileiros navais e depois perguntou se ela alguma vez considerou se casar com ele. Mas Leesa disse que nem sequer considerava essa opção e que tinha outros planos para o futuro. Essa resposta enfureceu Thomas, e ele agiu com raiva. Ele obrigou a garota a entrar em sua van e a levou para perto da casa de sua avó. Lá, Thomas estacionou e durante as próximas 4 horas, ele a forçou a atos, gravando tudo em uma câmera. Depois de matá-la, Thomas escondeu o corpo embaixo do banco e voltou para a casa da avó, onde dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte, ele foi para a área cheia de árvores atrás da casa e preparou uma cova. No entanto, Thomas não conseguiu explicar claramente por que escreveu "me desculpe" em seu peito e por que se feriu completamente. Os investigadores duvidaram da veracidade de alguns fatos principais detalhes de sua história. Eles suspeitavam que Loden planejou atacar Leesa depois de vê-la e depois de tentar flertar com ela. Essa foi a versão dos investigadores. Após as tentativas fracassadas de flerte com Leesa, ele foi ao restaurante pouco antes do fechamento e pediu um hambúrguer para a viagem. Em seguida, ele poderia ter danificado o pneu do carro de Leesa e esperado que ela fosse para casa. Depois que a garota parou na beira da estrada, ele poderia tê-la atacado e forçado a entrar na van. Vários fatos apoiavam essa versão. Primeiro, os especialistas encontraram vestígios do pneu furado e um objeto afiado que poderia ter sido usado para furá-lo. Segundo, os investigadores encontraram uma corda amarrada como algemas no carro de passeio que o homem usou para ir ao restaurante pela primeira vez. O que indicava que Loden poderia ter planejado sequestrar alguém antes de encontrar Leesa.
A polícia não compreendia completamente por que Loden confessou seus crimes e por que ele também distorceu alguns fatos. No entanto, as evidências e sua confissão foram suficientes para levar o caso ao tribunal. Ele foi atendido por seus advogados, que imediatamente pediram para mudar o julgamento para outro condado. Dado que todos em Dorsey conheciam a família de Leesa e sua avó, ele estava ciente de que todos estavam acompanhando o caso. Ele temia que isso pudesse gerar preconceito para sua avó, que também morava na cidade. Inicialmente no tribunal, Thomas decidiu declarar-se inocente, mas 3 semanas antes do julgamento começar, ele finalmente se declarou culpado em todas as acusações. Com esse passo, ele automaticamente renunciou ao júri e, como resultado, a decisão sobre sua punição ficou inteiramente nas mãos apenas dos juízes. O julgamento começou em 8 de outubro de 2001. Loden pediu desculpas à família da vítima e pediu aos seus advogados que não contestassem nenhum argumento e nem tentassem apresentar circunstâncias para justificar o crime. Dado que a pena de morte era uma possibilidade muito grande para esse caso, o juiz ficou surpreso com esse comportamento. Loden insistiu que entendia as consequências de suas ações. Além disso, ele até afirmou que queria receber a pena de morte, não prisão perpétua. No entanto, seus advogados ainda tentaram apelar para a compaixão, alegando que Thomas tinha um psicológico gravemente traumatizado. Segundo seus advogados, na infância, ele foi repetidamente vítima de abuso, e o seu serviço como militar agravou seus traumas. De acordo com os advogados, tudo isso afetou diretamente as ações de Loden. Eles convidaram um médico especialista que afirmou que Loden poderia não ter consciência do que estava fazendo. No entanto, o promotor também chamou um especialista que contestou essas alegações. De acordo com sua conclusão, o suspeito entendia perfeitamente a gravidade de suas ações. Thomas cometeu esses atos por vontade própria. Seus advogados também apontaram que Thomas nunca havia quebrado a lei antes e havia servido nos fuzileiros navais por 18 anos, mas tudo isso não ajudou a obter uma sentença mais leve. Considerando o fato de que o homem confessou o crime e havia um conjunto impressionante de evidências contra ele, o processo foi concluído em menos de um mês. Thomas Loden foi condenado à morte, além de 30 anos de prisão. A sentença de prisão deveria ser cumprida independentemente da sentença de morte, e sua vida podia ser terminada a qualquer momento, sem precisar esperar que o criminoso cumprisse os 30 anos completos. Quase imediatamente depois disso, Thomas mudou repentinamente sua posição e começou a tentar contestar a sentença. Ele entrou com apelações, nas quais seus advogados tentaram aproveitar qualquer oportunidade para alcançar esse objetivo. Primeiro, eles argumentaram que Loden não tinha plena consciência do que estava confessando. Em seguida, os advogados tentaram contestar a legalidade das buscas na casa de sua avó e a obtenção de todas as evidências, mas todas essas apelações foram rejeitadas por falta de fundamentos. Depois disso, Loden repetidamente apresentou queixas, alegando que não recebeu uma defesa jurídica adequada no tribunal. Considerando que ele mesmo instruiu seus advogados a não tentarem absolvê-lo, essas tentativas também não levaram a nada. Thomas continuou a criar várias apelações ao longo dos anos, mas não teve nenhum sucesso. Nos Estados Unidos, geralmente passam-se décadas entre a sentença de morte e sua execução. Loden passou esse tempo atrás das grades. Somente após 21 anos da sentença, em 14 de dezembro de 2022, a execução ocorreu. Thomas, que tinha 58 anos na época, ele pediu desculpas pela última vez à mãe de Leesa, que veio assistir à execução. Antes da execução, Loden encomendou sua última refeição, que consistia em costeletas de porco, batata doce assada, torta de pêssego e sorvete de baunilha francês. A mãe de Leesa disse que encontrou forças para seguir em frente e perdoou o criminoso. No entanto, ela acreditava até o final que sua execução deveria ser realizada e assim foi feita.